Essa foto é de 8 dias depois de você ter se jogado da janela. Ou seja, 9 dias depois do meu aniversário de 11 anos. Mãe, só de falar essa palavra, meu corpo estremece inteiro. Você me fez muita falta, mãe. Dá pra ver nessa foto. Olha a cara dessa menininha. Até hoje eu não sei chorar direito. Uma vez, depois de você morrer, a vovó Yolanda disse assim: quantas vezes na vida a gente chora sem derrubar nenhuma lágrima? E é isso que eu vejo nessa foto. Não fazia nem 10 dias que você tinha morrido e olha esse maxilar rígido, esse olhar duro de quem carrega um vulcão de dor por dentro. Nesses 25 anos, por mais que eu pense em você todos, absolutamente todos os dias, eu nunca me permiti falar diretamente com você. Essa palavra mãe é uma palavra que me custa falar. Mas no primeiro ensaio que eu me atrevi a falar com você, de noite, eu sonhei que você vinha me buscar na escola, na Centopeia. E eu ia até você. Estava tão feliz no sonho. Eu ia até você. Eu te abraçava, eu te beijava. E eu repetia: mãe, mãe, mãe. Mãe, eu virei atriz. E isso aqui é um solo de autoficção que eu estou fazendo na internet. Internet é uma coisa que você não conheceu, já que você morreu em 1995. Mas você tinha o seu computador, que você adorava, um Macintosh Classic, que você batizou de Elroy, porque você amava os Jetsons. Eu lembro de você escrevendo nele a madrugada inteira. Você ia gostar tanto da internet, mãe. Como eu te explico? É uma rede que liga o mundo inteiro, como telefone, como televisão, só que mais rápido. E dá para falar com qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, imediatamente. E é também como um acervo de todo o repertório da humanidade. Que nem aquela enciclopédia britânica que você me deu de presente quando eu tinha 9 anos. Eu lembro bem, mãe, desculpa que eu não conseguia entender o valor do que você estava me dando, porque, afinal de contas, eu era só uma menina de 9 anos. Mas eu lembro bem da sua alegria quando você me trouxe esse presente. Eu lembro que tinha uma dedicatória linda num papel azul, escrito com uma letra rebuscada. E eu lembro também do seu entusiasmo quando você chegou em casa e me contou que tinha me matriculado no Pink and Blue. Você queria muito que eu falasse inglês. E teve uma vez que você me disse que queria que eu fizesse intercâmbio para os Estados Unidos. Que nem você fez quando você tinha 16 anos e foi morar em Kalamazoo, Michigan. Eu honrei o que você queria. Eu fui morar em Nova York.
Eu já era atriz antes de ir para lá. Teve uma noite que eu sonhei que eu estava lá e quando eu acordei, eu pesquisei na internet como estudar no Actor Studio. E foi assim que eu cheguei no Strasberg. E lá eu aprendi que a memória de tudo que eu vivi é a grande matéria-prima para eu emprestar a minha própria humanidade para as minhas personagens. E você, mãe? É a abelha rainha de todas as minhas memórias. Eu gosto muito de criar sensualmente mais linda da vida. E eu não consigo nem explicar para as pessoas como ele é, para poder fazer um igual, aquele cimento áspero, coberto com verniz, aqueles azulejos portugueses quebrados, o carpete marrom do seu escritório. Eu lembro da última vez que eu te vi, mãe. Era uma segunda-feira, meu aniversário de 11 anos, tinha tido prova de manhã no Bandeirantes. Eu estava com a perna quebrada, que eu quebrei para chamar a sua atenção. E foi ali, no hallzinho do elevador. Você estava indo no médico. Você estava tão feliz, tão bonita, mãe. Estava com uma calça de moletom vermelha e uma blusa de lã linda. E essa memória, mãe, e muitas outras, eu posso costurar com as circunstâncias de qualquer história. A plateia vai ver a travessia da personagem, mas aqui dentro, mãe, é isso que corre dentro de mim. Eu tenho muita dor para emprestar para as minhas personagens. Uma vez eu fui numa astróloga que me disse que eu tenho Plutão na casa 1. Eu não sei quão familiarizada você era com a astrologia. Claro que eu lembro de você me ensinando a ler o tarô. Eu sei que você jogava runas e eu sei do seu Marte no meio do céu. Então, eu tenho esse Plutão na casa 1, uma identidade escorpiana. Não à toa eu sou tão íntima desse ciclo vida, morte, vida, da vida. Essa astróloga me disse que eu preciso ser atriz porque eu preciso de um lugar de morte, né? Tão doce, mãe. Eu sou a pessoa mais doce, mas eu carrego muita dor dentro de mim. E ninguém dá conta de acolher a minha dor. O único lugar que eu me sinto segura para sentir tudo o que eu sinto é em cena. Eu preciso ser atriz porque a vida não consegue me oferecer espaço suficiente para eu processar tudo que eu sinto. E grande parte dessa dor, mãe, e eu te perdoo por isso, é porque você foi embora cedo demais. Originalmente, esse solo ia se chamar Remother, esse solo que eu estou fazendo aqui, que eu estou usando como veículo para falar com você. Essa palavra Remother é uma palavra que eu descobri ano passado na internet e ela organizou um processo que eu venho fazendo ao longo da vida inteira, mas que agora, ainda mais agora, que eu cheguei nos famigerados 36, agora que eu sou mais velha que você,
eu faço esse processo com cada vez mais consciência, que é o processo de me rematernar, de realizar a ação de maternar, de me oferecer o que uma mãe oferece, de me dar o que eu precisava ter recebido de você, só que você não pôde me dar. Eu acho bonito que em francês as palavras mar e mãe soam iguais. La mère. E eu sou filha de Iemanjá, mãe. Eu considero o mar a grande mãe e eu aprendi a tratar a vida como minha mãe. E eu tive a bênção de ser filha também da Java. Ela me maternou até morrer em 2018. Ela cuidou de mim, conforme você pediu para ela, no seu último telefonema, antes de se jogar da janela. Quem sua filha beija, sua boca adoça. E eu fiz, ao lado da sua rosa vermelha, uma rosa champanhe, em homenagem a ela. As rosas das minhas mães. E eu tenho também tatuado nas pernas a sua assinatura, a assinatura da Java e a assinatura do papai. Você estava certa, mãe. Você escolheu muito bem o meu pai. Ele é maravilhoso. Quando você morreu, ele viu no meu entusiasmo por estudar teatro uma possibilidade de me resgatar das profundezas do luto. E assim foi, mãe. Meses depois de você morrer, o papai me colocou na casa do teatro. Fica tranquila, mãe. Até hoje, a cena cuida de mim.